Pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso de Teoria Eletromagnética. Sou o professor Tiago Castro, do Instituto Federal de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre a ideia de campo. Tá? Vamos começar falando sobre campo elétrico. Eu coloquei aqui abaixo para vocês as 4 equações de Maxwell. Nosso objetivo aqui no curso é entender todas elas, mas por enquanto eu gostaria que vocês reparassem que essas equações, né, elas são descritas em termos desses E's e B's, né? E's e B's são os campos elétricos e magnéticos. Não vou aprofundar agora, mas gostaria que vocês entendessem que essas funções, elas são funções vetoriais. O que significa isso? Significa que os campos elétricos e magnéticos eles vão descrever para cada ponto do espaço um determinado vetor campo elétrico, um determinado vetor campo magnético. Tá? Então, cada ponto do espaço eu tenho associado a ele uma intensidade, uma direção e um sentido. Tá bom? Então, essa ideia de campo, que é o campo ele é utilizado tanto na parte de gravitação quanto aqui também em teoria eletromagnética para descrever uma ação à distância, né? Como que uma força, uma determinada carga exerce força em uma outra carga separada por uma certa distância sem que elas estejam em contato. Então, o eletromagnetismo ele foi desenvolvido em cima da ideia de campos, né? Campos elétricos e campos magnéticos. Então, falando um pouco sobre campo elétrico, imagina que eu fiz um desenho aqui de um sistema de coordenadas. Imagine que eu tenho aqui nesse meu sistema uma coleção de cargas, tá? Então, vou botar aqui algumas cargas, né? Um número ilimitado de cargas. Vou imaginar que essa aqui seja a carga Q1, tenho a carga Q2. Deixa eu só retirar essa carga do caminho aqui. Vou botar aqui uma carga Q2, uma carga Q3 aqui, e assim sucessivamente. Então eu posso ter várias cargas, não importa quantas eu tenho. Eu vou dar uma carga QI. E eu estou interessado em saber qual é o efeito dessa coleção de cargas sobre uma carga que eu posso colocar nesse ponto P. Tá? O ponto P está distante, mas não tão distante assim dessas cargas. Então, onde que esse ponto P está localizado? Primeiro vamos localizar ele em relação à origem, né? Ele está localizado aqui a uma distância R da origem. Né? Pelo princípio da superposição que a gente já viu, eu posso calcular esse efeito dessas cargas sobre uma carga Q grande que eu coloque nesse ponto P, né, separadamente. Ou seja, eu vejo o efeito da carga Q1, depois da carga Q2, da carga Q3, e depois eu somo todos esses efeitos. Tá? E eu vou ter o efeito total. Né? Então, para isso, vamos supor que eu comece pela carga Q1, e eu tenho que saber qual a distância da origem até a carga Q1, e aqui eu chamo de R', e eu tenho que saber, isso é o mais importante, a distância de Q1 até a carga Q. Isso eu vou chamar de R1, R1 possível, tá certo? Então, considerando o princípio da superposição, né, eu posso calcular esse efeito separadamente. Então, a força total que a carga que sofre, né, vai ser dado pela soma das forças devido à carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3 e assim sucessivamente. Tá? Pela lei de Coulomb, né, que a gente já viu, então essa força total ela vai ser como? A lei de Coulomb é 1 sobre 4πε0. O efeito da carga Q1 vai ser a carga grande vezes Q1 dividido por R1 cursiva ao quadrado, R1 chapéu, tá certo?
dá 2, vai ser 1 sobre 4π ε0, carga Q grande, Q2 R2 ao quadrado, R2 chapéu. Da Q3, 1 sobre 4π ε0, carga grande, Q3 R3 ao quadrado, R3 chapéu, e assim para o resto das cargas, né? Agora reparem, né, que para todos esses termos eu tenho essa constante 1 sobre 4π ε0, que aparece em todos. O Qzão também aparece em todos, né? Então eu posso colocar eles em evidência. Vai ficar F igual a Q sobre 4π ε0, né? E aí de cada um vai sobrar o seguinte, vai sobrar Q1 R1 chapéu R1 ao quadrado, mais Q2 R2 chapéu R2 ao quadrado, mais Q3 R3 chapéu, né? Vetor unitário R3, R3 ao quadrado, e assim vai, tá certo? Então reparem, né, que essa carga que aparece em todos, então eu posso escrever essa expressão como sendo F, eu posso colocar o Q em evidência, e tudo que sobra, né, tudo que sobra é isso, né? Isso que sobra eu vou denominar de um vetor E. Esse vetor E é o campo elétrico, tá? Vetor campo elétrico, tá certo? Repare, o que sobrou na verdade, né? Eu falei, o que sobrar é o campo elétrico, mas não está tão claro assim, né? Quem que sobrou? Então, se eu tiro o Q, quem sobrou foi 1 sobre 4π ε0, Q1 R1 ao quadrado, mais Q2 R2 ao quadrado, esse R2 é o chapéu, né? Mais o Q3 R3 ao quadrado, e assim vai. Aí a gente pode escrever essa expressão que aparece os uns, né? Os dois, os três e por aí vai, na forma de um somatório, fica mais compacto, né? Então, o campo elétrico ele é 1 sobre 4π ε0, e tudo que está dentro desse parêntese aqui, né, a gente pode escrever como sendo o somatório, tá, de I indo de 1 até N, tem N cargas aqui, reparem que aparecem Qs em todos eles, então vai ter um Q I, aparece também o R vetor, o R chapéu com o I em todos, né? Porque aparece R1, R2, R3, então tem um RI também, sobre RI ao quadrado, né? O R de cima, o R cursivo no numerador, ele é vetorial, tá bom? Então, essa daqui é a minha expressão geral para o campo elétrico, tá? Então, ela aparece dessa forma para a gente. O Griffiths vai fazer uma recomendação para a gente, que é o seguinte, tá? A gente deve pensar nesse campo elétrico como sendo, na verdade, uma entidade física real, tá? Apesar de
ele, em certo momento aqui, por exemplo, poder ser tratado como uma mera representação matemática, mas na sequência do nosso estudo a gente vai ver que ele pode ser pensado de fato como uma entidade mesmo, tá? Tanto é que um dos grandes triunfos do Maxwell foi ah, foi descrever a luz, né, em termos de campos elétricos e magnéticos. Como a luz é um ente real, né, e ele é descrito por essas variáveis, os campos, né, então é, os campos também são entidades reais, tá, que preenchem todo o espaço. Então, uma determinada carga ou qualquer, quando ela é colocada no espaço, ela cria uma região de influência ao redor dela, e essa região a gente consegue é, expressar em termos dessas funções vetoriais E, né, e B também quando a gente for falar do campo magnético, tá certo?